soberano sobre toda a terra. Coloque-se em pé comigo, abra sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. E te agradecemos pela palavra aberta e lida, meu Deus, e pedimos que igualmente teu Espírito Santo encontre corações abertos para ouvi-la. É o que oramos em nome de Jesus. Amém? Assente-se, por favor. Saudade da casa de Deus. Saudade é a grata lembrança de alguma pessoa, de algum lugar ou de alguma coisa. Saudade é também a dor de uma ausência que temos prazer em sentir. Eu gostei dessa definição de saudade. A dor de uma ausência que temos prazer em sentir. Que há determinadas ausências, irmãos, que vale a pena lembrar, vale a pena relembrar, vale a pena celebrar. O Salmo 84 foi escrito por alguém que foi privado da bênção, do privilégio de ir na casa de Deus, de estar na casa de Deus. Foi impedido de celebrar a glória de Deus em um lugar dedicado exclusivamente a Deus. Porque nós podemos celebrar a Deus em qualquer lugar onde estivermos. Mas nesse lugar onde nós estivermos, certamente outras coisas podem ser feitas. Mas é só no templo que, de maneira exclusiva, nós usamos o ambiente para celebrar a glória do nosso Deus. É interessante que aquele homem via um valor tão grande em estar na casa de Deus, que ele chega a dizer que a alma dele suspirava de saudade da casa do Senhor. E veja que ele diz no verso 1, quão amáveis são os teus tabernáculos. E a ideia aqui era de uma tenda muito simples, mas que para aquele homem tinha um valor inestimável. Ele atribuía um valor extraordinário àquele lugar tão simples. E sentia saudades da casa de Deus.
Você já se sentiu assim? Com saudade da casa de Deus? Essa pandemia e a nossa privação de vir ao templo gerou no coração de muita gente saudade. Quantas mensagens nós recebíamos quando o templo estava fechado e tínhamos exclusivamente os cultos online? Quanta gente dizia que chorava ao ouvir o coral cantando, chorava ao ouvir o pastor Josué orando pelos pedidos de oração, chorava ao ver o templo vazio, sem ele e seus irmãos poderem estar ali. Saudade da casa de Deus. E se a saudade é uma dor, como foi definida, essa é uma daquelas dores que vale a pena sentir e que só sossega, que só acaba quando nós chegamos à casa de Deus. Quando nos encontramos na casa do nosso maravilhoso Deus. Há um ditado que é muito popular em nossa nação, que diz que nós só damos valor a algo de fato quando nós perdemos, quando somos privados daquilo. E de fato, meus irmãos, aquele homem suspirava, desfalecia de saudade dos átrios da casa do Senhor. E esse é um sentimento que deve ganhar o nosso coração. Essa fome, esse desejo, essa necessidade de estar na casa de Deus. Oh, mas mesmo Paulo, no Novo Testamento, afirmou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Novo Testamento afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, por que ter saudades da casa de Deus? Por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, porque aqui, na casa de Deus, nós nos juntamos com nossos irmãos. Essa reunião de templos de Deus, que se reúnem em um mesmo lugar, a uma só voz, em um mesmo espírito, com as mesmas demandas, com a mesma fé, com a mesma confiança, compartilhando das mesmas convicções bíblicas, se reúnem para adorar a Deus, para celebrar, dentre outras coisas, a bênção de pertencer a uma igreja, a bênção de pertencer ao povo de Deus. Nós não somos paladinos solitários, lutando em meio à vida. Não, não, não. Deus, em Cristo Jesus, criou a igreja e o seu Filho deu a sua vida por ela, para que nós pudéssemos estar juntos, unidos e reunidos na presença de Deus, na casa do Senhor. Há uma música composta pelo pastor Ademar de Campos, que ela é baseada em uma maneira como uma determinada região da África fala o nome de Deus. Nós falamos Deus, ou Jeová, ou Iavé, ou Iave, mas lá eles falam Ieoa. Ieoa. E a letra dessa linda canção diz: sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Quer dizer, dentre tantas outras bênçãos que a salvação proporcionou a nós, que a primeira e maior bênção é a paz com Deus. E aí tudo que deriva disso é bônus da salvação. Ir para o céu é bônus, ter uma igreja, ter irmãos em Cristo é bônus, ter uma Bíblia para ler é bônus, e de tantas outras bênçãos que Deus nos dá, juntamente com a paz que através de Jesus nós temos com Deus e podemos chamá-lo de Pai,
e podemos nos relacionar com eles como filhos e fazer parte de uma família. Isso é bênção de Deus. Houve uma época em que a nação de Israel foi privada de estar reunida na casa do Senhor, no templo a Deus. Eles foram levados cativos a mando de Nabucodonosor, chefiado um exército enorme pelo seu ministro da guerra, chamado Nebuzaradão. Alguém grávida aí? Quer uma ideia de nome para o seu filho? Nebuzaradão era o comandante das tropas. Eles invadiram Jerusalém e em torno de 13 anos depois, eles destruíram Jerusalém completamente, destruíram o templo, destruíram o altar, destruíram tudo. Inclusive, irmãos, eles levaram para a Babilônia os utensílios que eram usados na casa de Deus, os utensílios que eram usados para o culto a Deus. Imagine um exército inimigo entrar aqui, levar a aparelhagem, levar os instrumentos, tudo que é usado para a glória de Deus, tudo que é dedicado para a glória de Deus, e destruir esse prédio. Eles levaram cativos os jovens, deixaram os idosos para trás. Mataram muita gente que tentou resistir a essa investida. E pior, o povo ficou na Babilônia cativo por 70 anos. E eles achavam que sairiam de lá em 2, 3 anos. Falsos profetas em nome de Deus diziam isso. Então isso não vai demorar muito. Mas Deus levantou Jeremias. E através de Jeremias, aquele povo do reino do sul, Judá, pôde ouvir que aquele cativeiro duraria 70 anos. Jeremias capítulo 29. E aí nós abrimos a Bíblia no Salmo 137 e encontramos o povo dizendo lá na Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião, de Jerusalém, do templo, da vida que eles tinham lá. E ele continua dizendo, nos salgueiros que há no meio da cidade de Jerusalém, nós penduramos nossas harpas. E os que nos levaram cativos diziam, rei, cantem um hino de louvor ao seu Deus, cante uma das canções que vocês entoavam para a glória do seu Deus. E a resposta deles é, como entoaremos cântico ao Senhor em terra estranha? Saudades do templo, saudades da casa de Deus, saudade da comunhão dos santos. Sabe, irmãos, esse tempo de tanta privação, e nós fomos por um período razoável, privados de vir à casa de Deus, nós podemos sentir um pouquinho do que sentem nossos irmãos da igreja perseguida ao redor do mundo. Nós temos ouvido de uma perseguição desenfreada contra cristãos no Afeganistão, mas na Líbia, na Eritreia, no Iraque, na Coreia do Norte, em determinados países de confissão de fé islâmica extrema, na África, como Moçambique, por exemplo. Crentes estão sendo presos, alguns estão sendo martirizados, mortos, por professarem a sua fé, por terem perdido o privilégio de se reunirem para celebrar a sua fé. Me lembro em 2011, quando visitamos o Egito, na cidade do Cairo, o nosso guia egípcio disse, não andem com a Bíblia à mostra. Leva dentro da mochila, leva dentro da mala, não anda com a Bíblia à mostra. Mas por quê? É para evitar algum tipo de problema. E cerca de 2, 3 anos depois que voltamos, recebemos aqui no seminário a filha de um pastor egípcio. E ela nos contava, depois daqueles episódios da chamada Primavera Árabe, onde o governo do Egito foi deposto,
E o governo que assumiu, um governo ainda mais impiedoso contra o povo de Deus, igrejas foram fechadas, destruídas. Crentes desagregados, a possibilidade de se reunir foi cerceada. Eu me lembro da leitura do livro Torturado por Amor a Cristo. Eu não sei quem já leu esse livro, se não leu, deveria ler. Que conta a história de um homem na Romênia, no período da Cortina de Ferro, no leste europeu, onde pastores, até padres, todos os que se denominavam cristãos, passavam a ser perseguidos e eram ameaçados sob pena de prisão ou morte, se não negassem a sua fé. Ele conta no livro que testemunhou muita gente, crente, negando a fé, para não ser morto ou não ser preso, para livrar-se da prisão. Mas muitos honraram a Jesus, que a palavra testemunha, na raiz grega, é a mesma de mártir. Quando Jesus diz, ser-me-eis testemunhas, Atos 1,8, ele está querendo dizer, vocês serão mártires, vocês sofrerão por causa do meu nome. E em Mateus capítulo 5, durante o sermão do monte que foi proferido para os discípulos, ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós pelo meu nome. Vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. Esse homem ficou preso anos, e com a pressão internacional sobre os países da Cortina de Ferro, inclusive pressão de países cristãos. Então, o Muro de Berlim foi um marco. Muitos foram soltos. Aquele homem foi solto, inclusive antes. E ele foi largado quase à morte, na fronteira do seu país. E naquela situação, exaurido fisicamente, cheio de chagas, roupas sujas, um mau cheiro terrível, porque não se tomava banho na prisão. Esse homem no chão, caído, ouviu uma música. E eram vozes de crianças cantando. E quando ele atinou, havia uma igreja próxima a ele. E ele, com muita dificuldade, chegou até lá. E pôde celebrar a Deus juntamente com seus irmãos. A alegria de estar na casa do Senhor. Eu tenho recebido de alguns pastores, irmãos, mensagens de WhatsApp pedindo para que oremos pela nossa nação. E nós devemos orar pela nossa nação. Devemos orar pelo nosso Brasil. A Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. Então, eles oram pela paz em Jerusalém, os judeus. Nós oramos pela paz em Jerusalém porque é a ordem do nosso Deus. Mas nós somos brasileiros e oramos também pelo nosso Brasil. E alguns têm me mandado dizendo, oremos porque a liberdade religiosa em nossa nação está ameaçada. A um deles, que eu tenho mais liberdade, eu respondi, tomara que cerceiem a nossa liberdade como povo de Deus. Tomara! Ah, se Deus permitisse isso. Que nós fôssemos perseguidos por sermos servos de Deus. E, irmãos, está muito fácil ser crente. As pessoas vão à igreja quando querem, fazem a obra de Deus quando desejam. E há exceções, e louvado seja Deus pelas exceções. Mas, de maneira geral, vemos uma frieza, uma falta de compromisso com as coisas de Deus. Tomara que a liberdade religiosa na nossa nação seja cerceada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que era em situações como essa que os aprovados surgem. Quem é mesmo, aparece. E que não é debanda. Tomara que nós provemos algum tipo, e eu repito,
as palavras do pastor cubano ao pastor Mendes. Quando o pastor Mendes disse, vocês estão orando para que esse regime aqui caia, ele disse, não, você está louco? Jamais. Você quer que nós fiquemos igual vocês lá no Brasil? Isso é a palavra do cubano para nós. Miséria naquela nação. Miséria. Mas a igreja de Jesus tem crescido debaixo de perseguição. Isso na história, irmãos. Na história, sempre foi assim. O crescimento da igreja de Jesus se deu com o sangue de gente que deu a vida por amor a Jesus. Foi assim com os nossos irmãos no primeiro século. E nós somos melhores do que eles em quê? Mas enquanto temos liberdade, então vamos vir à casa de Deus. Vamos nos encontrar, vamos nos reunir. Porque a igreja não é feita por gente perfeita. E a gente sabe disso. Aliás, a casa de Deus, o povo de Deus, tem gente de tudo que é tipo. Todo tipo de personalidade. Tem gente que eu acho legal e gente que eu acho chata. Você tem a mesma opinião, gente que você acha legal e gente que você acha chata. Gente que você acha fácil de lidar e é fácil amar. E gente que você acha difícil de lidar e é difícil amar. Mas essa é a dinâmica, isso é família. E nós vamos aprendendo uns com os outros e Deus operando em nós. E deve ser assim. Que a vontade de Deus é que nós estejamos na casa do Senhor, com saudade, para nos juntarmos com nossos irmãos. Eu quero estar aonde o povo de Deus está. Porque onde o povo de Deus está, Deus está. E onde Deus está, coisas maravilhosas acontecem. Segundo lugar, nós devemos ter saudades da casa de Deus, porque aqui nós adoramos o nosso Deus. Nós nos ajuntamos com nossos irmãos e nós adoramos o nosso Deus. E por adoração aqui eu me refiro à adoração comunitária. É a adoração onde todos se reúnem para bendizer o nome do Senhor. Porque existe uma modinha nesse evangelho que a gente vê por aí, de pessoas dizendo, eu posso ser cristão sozinho. Eu posso ser cristão na minha casa. Eu posso viver o evangelho sozinho. Eu não preciso congregar. O pastor Claudemir falou sobre isso hoje pela manhã, de que não há lugar algum no Novo Testamento onde Jesus tem ordenado os seus discípulos a serem cristãos sozinhos. Isso não existe. Se é sozinho, não é cristão. Cristão que é cristão está no meio do povo de Deus. Porque essa é a vontade de Jesus. Jesus deu a sua vida pela igreja. E ele orou por nós em João 17, dizendo, Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A única maneira do mundo saber de Jesus é esse ajuntamento do povo de Deus que une forças para investir, por exemplo, lá em Bom Nome. Ou em outras localidades. A reunião, sozinho eu não alcanço o mundo. Sozinho, a mensagem do evangelho que eu prego não chega longe. Mas o projeto de Deus é que nós estejamos juntos, como um só corpo. O povo de Deus em todos os lugares, em todos os momentos da história, mesmo nos momentos de grande perseguição por parte do Império Romano, por exemplo, esse povo procurou sempre reunir-se em comunhão. Mesmo que fosse lá nas catacumbas, na cidade de Roma. Mas eles se reuniam, porque cristão que é cristão quer estar junto com outros cristãos. Eu não sei se você sabia, mas quem fundou o movimento de alcoólicos anônimos foi um crente no Senhor Jesus. Era um ébrio, converteu-se a Cristo e com a graça de Deus desenvolveu aqueles 12 passos e que colocavam Deus, não um poder superior, mas Deus,
como aquele que tinha em si mesmo poder para libertar aquelas pessoas do vício. E uma frase desse homem, você estuda depois e vai descobrir. Ele disse: há duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. Ser cristão, a gente precisa dos nossos irmãos. Atos 2,44 diz: e todos os que criam estavam juntos. Você crê? Você é crente? Então você vai estar tendo o prazer de estar junto com os outros crentes. No versículo 46 de Atos 2 diz: e perseverando unânimes no templo todos os dias, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Não existe cristianismo na solidão. Cristianismo é comunitário. E por isso, a gente sabe que tem situações onde a gente não pode vir à casa de Deus. Mas isso é uma exceção. Quando acontece, parece que a semana não começou. Não é assim? Parece que a semana não teve começo, não terminou. É meio estranho. Quando a gente vem à igreja, a gente tem o prazer de estar e andar juntos. O maior desejo da igreja perseguida hoje no mundo, irmãos, é se congregar, é poder se reunir. Por isso que na China comunista existem as igrejas lares e muitos se reúnem lá, 4, 5. E os pastores são novinhos, 18, 19 anos. Eles se reúnem lá para cultuar a Deus ali em silêncio. Me lembro de um missionário contando que em vez de cantar, leva tu contigo o nome, eles cantam assim, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Que não podem, se forem ouvidos, serão perseguidos, serão presos. Por isso não à toa o salmista, no Salmo 122, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Espiritualidade cristã não pressupõe o culto individual e privado, quando há possibilidade de reunião. A gente ora em casa sozinho, mas a gente também é crente aqui, junto com nossos irmãos. E eu sou abençoado pela vida de vocês. Podem acreditar nisso. Vocês me abençoam. E eu quero ser uma bênção para vocês. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que eles estavam juntos, todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Por isso devemos ter saudades da casa de Deus. Mas por fim, devemos ter saudades da casa de Deus, não só porque nos ajuntamos com nossos irmãos, não só porque cultuamos o nome do nosso Deus, mas porque também aqui alimentamos a nossa esperança. O autor aos Hebreus, capítulo 10, 25, disse: não abandonando a vossa congregação, o ajuntamento, não abandona isso. Como é costume de alguns. Antes, admoestem-se, ou seja, aconselhem mutuamente um ao outro. Incentivem um ao outro, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Animem um ao outro. Agora, isolado, quem vai me animar? A Bíblia diz em Provérbios 8:1 que busca satisfazer seu próprio interesse aquele que se isola. E ele insurge-se contra toda a sabedoria. Isolamento não é coisa de Deus. Nosso pastor, por 60 anos aqui, pastor Josué, era um homem que amava comunhão. Era um homem que amava ajuntamento. Era um homem que não perdia uma reunião de pastores por nada, só em motivo de força maior. Ele queria estar junto com os colegas, podia ser onde fosse a reunião. Nós estávamos lá, juntos. Somos diferentes? Somos, mas Deus criou as diferenças.
personalidades, jeito, maneiras, gostos. Mas é a reunião dessas diferenças que promove uma coisa linda, uma unidade no meio da diversidade. Se todo mundo fosse igual, seria muito chata a igreja. A igreja é legal por isso. Porque cada um é diferente. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito. E todos são de Jesus. Todos pertencem a Cristo. Portanto, quando nos reunimos aqui, nós fortalecemos e alimentamos a nossa esperança. Fica firme, meu irmão. A sua dificuldade está grande, mas fica firme. Deus é com você. Estou orando por você, hein? Não deixo de orar. Agora, se você falar não deixo de orar, fala a verdade, né? Você ora mesmo. Uma lista de oração lá e seu nome está lá. Fica firme. Eu notei você meio triste hoje. Eu não quero saber o que é, não. Mas eu só quero dizer que eu vou orar por você. Isso é uma bênção, irmãos. A igreja se estimulando, incentivando um ao outro, aconselhando um ao outro, motivando um ao outro. E acima de tudo dizendo, Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Jesus está voltando, é tempo de estarmos juntos, é tempo de congregar, é tempo desse ânimo mútuo, é tempo de trabalhar para Deus, porque Jesus disse que naquele tempo é o tempo que nós estamos vivendo. O amor de muita gente ia esfriar, mas que Deus nos guarde, que estejamos na fogueira, juntos, aquecendo os corações por esse fogo santo do Espírito Santo de Deus, e assim fiquemos firmes, animados, alimentando a nossa esperança até a volta gloriosa de Jesus. Tem gente que prega, eu sou da igreja de Jesus. Ah, é onde é? Não, essa igreja é uma igreja invisível. Quando eu encontro um desse, eu pergunto assim, você já tomou ceia na igreja invisível? Você foi batizado na igreja invisível? A Bíblia fala de igrejas locais, tangíveis, palpáveis. A igreja que está em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia, em Jerusalém, em Antioquia. São igrejas locais, geograficamente definidas. Agora, um dia, todos os salvos farão parte de uma só igreja no céu. Hebreus capítulo 12, está lá. Todos. Mas até lá a gente precisa se reunir, congregar, cultuar, se animar, celebrar e alimentar a nossa esperança, porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Você vê a volta de Jesus iminente, está voltando, glória a Deus por isso. É por essa razão que nós sentimos falta da casa de Deus. E a gente encontra nossos amados irmãos, que são diferentes da gente, mas são nossa família, porque a gente celebra a graça, o poder, os feitos do nosso Deus e a salvação que temos em Jesus. Mas também porque nós somos estimulados a continuar crentes, a continuar firmes, a entender que há outros, como disse Pedro, há outros no mundo que passam por situações difíceis. Nós estamos juntos nesse time aí, mas cremos naquele em quem somos mais do que vencedores. Por isso, a saudade da casa de Deus deve nos levar a valorizar os cultos. E louvado seja Deus por essa resposta que a igreja tem dado. Valorizar o culto, a bênção de poder congregar nesse tempo tão difícil. Também entender a importância da igreja reunida, como é bom. Esse povo reunido, porque quando o povo de Deus se reúne, há uma manifestação especial da graça de Deus. Por isso precisamos aprender a partir desse texto, que reunidos, ou nós somos mais incentivados a confiar. Eu vou encerrar. Salmo 84, 5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujos caminhos se acham aplanados. Isso é o contexto da reunião do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos lá. Eu fortaleço a minha confiança em ti.
Versículo 6, o qual passando pelo vale árido, vale de Baca, vale seco, faz dele um manancial. É como se a gente viesse do deserto da vida e congregássemos aqui, e o Senhor Deus nos desse de beber. O Senhor Deus nos hidratasse, para a gente voltar para a vida e continuar lutando com a força que vem do alto. Relacionamentos virtuais, irmãos, não são suficientes. O versículo 10 diz: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Onde? Fora dos teus átrios. Portanto, esse é o desafio e a palavra de Deus para nós. É tempo de estarmos ainda mais juntos. E é tempo de nos estimularmos às boas obras e a esperança que nós temos. Eu vou aqui confessar uma coisa para vocês. Eu preciso de vocês. Cada um de vocês é muito, muito importante para mim. O primeiro dia desse templo fechado, era culto online. Eu chorei. Eu creio que foi um sentimento que nós tivemos ao entrar aqui. O que torna esse lugar especial é Deus. Mas também o que torna esse lugar especial é você aqui. Isso é muito importante. E eu louvo e exalto o nome do meu Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles que gostariam, mas não podem estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E eu quero dizer que eu fico cheio de alegria quando eu estou com vocês, celebrando nossa unidade, louvando a Deus e alimentando a minha esperança, na certeza de que Jesus está voltando. Você tem saudade da casa de Deus? Curva sua cabeça.